André, juntas-te a nós? Ou eu levo sozinho? Pronto, eu levo sozinho. Eu aguento com o Kid. Estávamos a falar aqui, antes de entrarmos no ar, estava a perguntar, os Kids são filhos da pandemia? Não diria filhos, mas sem dúvida foi um acelerador. Foi quando Já se conheciam começámos. antes, portanto? Exatamente, mas sem dúvida foi quando começámos a perceber que precisávamos mesmo uns dos outros. Naquela altura era para sobreviver enquanto negócios. Portanto, se calhar meio-meio. Ok. É o Pedro Abril, ele faz parte dos New Kids on the Block e vai apresentar-vos o projeto. Bora. Bom dia. O Paulo desafiou-me a fazer uma apresentação sobre a identidade e contracultura e eu, muito sinceramente, nem sabia por onde é que havia de pegar quando ele me falou. E tinha pensado o que é que havia de fazer, se havia de cozinhar, se havia só de falar. Achei que cozinhar era um bocado redundante, porque estou a falar para pessoas que se calhar têm o dobro, o triplo da experiência na cozinha que eu tenho, e portanto eu não tenho nada para vos ensinar, a verdade é essa. E portanto decidi se calhar desmistificar um bocadinho o que é esta coisa, deste coletivo dos New Kids on the Block, ou como quiserem chamar. E basicamente fazer uma ponte entre o desafio do Paulo, que é o tema identidade e contracultura, e explicar mais ou menos como é que eu acho que nos encaixamos nessa temática, ok? Que é um bocadinho um contexto histórico do que é que foi o movimento da década de 60 contra a cultura, os movimentos que se seguiram e que antecederam, a Beat Generation, o movimento hippie, o existencialismo de Sartre, que foi basicamente a base da revolução, e aqui a parte do tropicalismo é algo que a nós nos é muito querido. O tropicalismo é um movimento brasileiro, sobretudo na parte musical, e que basicamente o que começou a acontecer foi que os cantores brasileiros começaram a trazer influências de fora e a assimilar juntamente com a cultura tradicional e começaram a criar uma identidade nova. E é nesse ponto que nós queremos fazer uma ponte com esta década. Nós cada vez mais tentamos absorver o que é Lisboa, o que é esta mescla, este melting pot. E isto aqui é basicamente o que é o establishment para nós, o que é basicamente o que nós não concordávamos ou que gostávamos de mudar, e que eu acho que quase todos, pelo menos nós, enquanto uma geração mais nova, sentíamos nesta indústria, uma indústria ainda conservadora, ainda sentimos um bocado. E daí aproveitar hoje o espaço para desmistificar um bocadinho isto, porque há uma geração um bocadinho anterior à nossa que acha que nós é basicamente só festa e que temos pouco trabalho, mas nós passamos tantas horas como qualquer cozinheiro numa cozinha, passamos 16, 18 horas, simplesmente tentamos também ter o outro lado da moeda, tentamos ter um bocadinho mais tempo em casa, ter cuidado com a questão da saúde mental, para nós é muito interessante, e daí também somos mega apoiantes do projeto do Paulo. Nós, as pessoas, é um projeto que fazia muita falta e que nós sentimos todos na pele. Todos nós já tivemos ou episódios de ansiedade, de pânico, whatever. Todos nós, se calhar qualquer cozinheiro que está aqui já perdeu alguma relação por causa do trabalho. Acho que não preciso, acho que são uma data de clichês que toda a gente já conhece. E aqui, o que é que nós tentámos fazer? Nós tentámos fazer, basicamente, temos o mesmo trabalho que qualquer cozinheiro, nós não fugimos à regra, tentamos é que depois a abordagem ao cliente seja uma abordagem muito mais democrática. Ou seja, mesmo os preços, tudo o que nós praticamos é sempre numa base democrática de acesso a qualquer pessoa. Portanto, todos os nossos eventos, por exemplo, nunca funcionam com menus fechados, funcionam sempre com uma carta que é composta por vários pratos feitos por todos os convidados.
mas se vocês quiserem ir a um evento, beber uma cerveja e estar ali o dia inteiro a ouvir música, são tão bem-vindos como o mesmo a pessoa ao lado que comeu o menu inteiro, é-nos completamente igual, interessa é virem. O que nós percebemos foi que o mercado gastronómico comunica com um público muito pequeno. As pessoas que vão a um restaurante de fine dining de autor é um público muito restrito. E nós começámos a perceber que, se calhar, comunicar para o resto das pessoas, para as pessoas do dia-a-dia, que comem todos os dias, se calhar era uma abordagem que fazia sentido. E então foi isso que começou a acontecer. Nós continuamos a ter cuidado com o produto, com o produtor, nós continuamos a ter cuidado com a técnica. Simplesmente a primeira mensagem que passa para o cliente não é essa. Não é que ele não, a verdade é que ele não quer saber. A verdade é essa. Nós temos esse cuidado, já é intrínseco ao nosso trabalho, mas não é essa a mensagem que nós passamos primeiro. Nós passamos a experiência, um evento, um dia muito bem passado, fazemos a ponte com outras áreas, como a música. Cada vez mais temos a música e outros artistas dentro dos nossos eventos. E para nós, esta mistura, e sobretudo a pandemia, acelerou um bocadinho essa necessidade de misturar duas áreas ou várias áreas que não se tocavam. Era impensável um DJ estar a tocar para alguém sentado. E durante a pandemia eles precisaram de nós para poder trabalhar. Só que eles começaram a perceber que isso podia haver ali algumas nuances, alguma maneira de funcionar, e que hoje em dia continuamos, mesmo já sem restrições, continua a funcionar. O Lisboa Crioula é um projeto que sai agora, já saiu em junho, é um projeto da Câmara Municipal de Lisboa e que é um projeto que visa basicamente falar sobre a diversidade em Lisboa. Crioula não de africana, mas de mistura. Ok? Portanto, aqui a ideia do projeto da Lisboa Crioula é misturar sempre várias áreas, sempre dois players, um mais tradicional, um bocadinho mais recente. Já tivemos o caso, por exemplo, do Sam da Kid com as batucadeiras, tivemos o Darian Dornelles, que é um fotógrafo, com outra fotógrafa um bocadinho mais purista, e então tem sido uma mistura brutal e tem tido um feedback muito, 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 muito giro. Tem sido celebrado, basicamente temos celebrado esta mistura que Lisboa cada vez... Eu, por exemplo, eu acabei de chegar do Porto há 10 minutos e eu, vindo de Lisboa, eu ainda sinto o Porto, por exemplo, ali um bocadinho, eu sinto a cultura da cidade. Eu em Lisboa, eu já não consigo perceber a linha do que separa entre o que é Lisboa e este mundo global, ou seja, destas influências todas que a cidade cada vez mais tem. A associação. Este é um projeto que nós temos já há um ano a andar, mas que tem sido, por questões de tempo, tem sido difícil de pôr em prática. A associação é basicamente, é o que o nome diz, é uma associação com associados, que somos nós, mas que será aberta a outras pessoas, que visa promover formação, sobretudo. Ou seja, isto no fim do ano, o dinheiro angariado, seja com ações, seja através de cotas dos associados, a ideia é formar, ok? Porque é assim, nós vamos deixar de ser kids, ou seja, nós vamos deixar de ser novidade. Toda a gente sabe que hoje sabem quem nós somos, amanhã já se esqueceram, e portanto nós queremos que isso fosse cíclico, que não fosse simplesmente um movimento, pronto, de 2, 3 anos. Portanto, nós queremos que não seja um movimento estéril, ok? Portanto, a ideia é criar outros kids, formar outros kids. Não só poder apoiar quem não consegue ou não tem estrutura familiar ou financeira para poder, mas sobretudo perceber onde é que há valor, onde é que há mérito e valorizar isso. Ao mesmo tempo, é uma boa maneira de nós resolvermos um problema de recursos humanos. Quem aqui é que não tem falta de cozinheiros hoje em dia no seu negócio? Quase toda a gente. Nós aqui não só estamos a resolver um problema social, que é ajudar quem precisa, como estamos a resolver um problema de recursos humanos, que é formar pessoas que mais tarde, mesmo que nós conseguíssemos assimilar 5% das pessoas que formamos, já era uma grande mais-valia, até porque a formação seria logo formatada para um modelo de trabalho que nós gostaríamos que mais à frente essa pessoa trouxesse para as nossas empresas.
quem é que nós somos? Nós, o ano passado, fizemos uma apresentação, mas como viemos, na altura, acho que viemos 5 ou 6, e foi assim meio confuso, e eu não sei até que ponto é que passou a mensagem do que é que nós temos tentado fazer. Como eu estava a dizer, nós queremos que não seja só festa, nós queremos que, de facto, isto tenha algum pendor social, consiga trazer alguma mudança. Cada vez mais sentimos uma proximidade com o cliente. Esvaneceu-se aquela barreira entre o cozinheiro ou a cozinha e o cliente, cada vez mais. Nós estamos mais próximos de quem vem aos nossos eventos. Criamos até, a maior parte das vezes, relações pessoais com essas pessoas. As pessoas tratam-nos já pelo nome, já nos mandam mensagens para saber alguma coisa. Isso para nós é tirar um bocadinho do ego da cozinha, de conseguir aproximar mais quem está do lado de lá, do lado de cá. Para nós foi uma grande mais-valia, porque tornou tudo muito familiar. Se forem a qualquer evento, e acho que há aqui 2 ou 3 pessoas que até já foram a bastantes, que eu estou a reconhecer, as pessoas conhecem-se quase todas umas às outras. A verdade é essa, é assim uma família grande que se vai juntando e está cada vez maior. E tem sido isso, sobretudo, o que nós temos estado a fazer. Nós temos estado, aos poucos, a fazer eventos com comida que nós consideramos boa, com um ambiente que para nós é super democrático e descontraído, e conseguimos agregar uma data de outras vertentes, sobretudo a música, o design, a tatuagem. Já tudo isso nós conseguimos englobar em eventos nossos. E tem tido uma adesão brutal, a verdade é essa. Nós não estávamos à espera. Por exemplo, às vezes fazemos um evento, comunicamos à sexta-feira para o domingo, e ao domingo aquilo está cheio, e nós não estamos à espera daquilo. Na maior das verdades, quando chegamos ao domingo e vemos uma casa cheia, ficamos até um bocadinho... não sei como dizer, mas nem nós às vezes acreditamos que a coisa pode ter um impacto que de facto tem tido. Nós não estávamos à espera de ter tido, não quer dizer sucesso, é um bocado relativo, mas nós não estávamos à espera de ter este crescimento que tivemos até agora. Este é o projeto Lisboa Crioula. Dia 1 nós fizemos parelha com a Jenny do Cantinho do Aziz, e foi muito engraçado ver. A Jenny manda vir tudo de Moçambique. Tudo. Se for preciso, até as cebolas vêm de Moçambique. E então foi brutal ver a diferença entre a Jenny, que vive para o trabalho, vive por cima do trabalho, vem contentores de Moçambique com tudo, absolutamente tudo. E quando lhe perguntámos, para ti, se estiveres em Lisboa, o que é para ti, os sítios que para ti tu sentes a criolidade, ou que tu sentes a mistura? E ela foi-lhe muito difícil reconhecer, porque vive muito dentro de uma bolha, dentro da própria comunidade, e raramente sai. Como está sempre a trabalhar, e quando sai, quer comer uma coisa qualquer que não chateie, tipo ir comer um bife à Portugal. A verdade é esta, isto dito pelas palavras dela. Foi muito giro ver esse contraste entre a Jenny, que é super purista, que ou é assim ou não é. Ela só pode fazer a miamba daquela maneira, o bacra daquela maneira. Isso muda outra coisa. Se a mandioca já vem do Brasil, aquilo já não funciona. E ela é super purista. E depois foi o contraste connosco, que é, nós vamos usando o que encontramos. E então o exercício que fizemos no fim foi basicamente fazer uma mescla da cozinha dela e fazer ali umas versões bastardas, que ela no início torceu o nariz, mas depois gostou bastante como ficou. Fizemos algumas substituições, também não vou desvendar muito, porque dia 1 sai um género de um mini-doc e de um workshop onde podem ver isso. E pronto, eu sei que foi assim uma coisa, foi meio improvisada. Eu também não sabia muito bem o que é que havia de vos apresentar, mas não queria deixar o desafio do Paulo sem resposta. Venham aos nossos eventos para desmistificar um bocadinho o que é que nós fazemos. Nós, basicamente, claro que nos queremos divertir, é o que nós temos estado a fazer nos nossos eventos, mas está muito trabalho por trás.
Nós passamos tantas horas como qualquer cozinheiro atrás do fogão. Nós temos os nossos próprios negócios. 80% de nós somos também empresários e donos dos próprios negócios. Portanto, tentem ver para além do fogo de artifício e das fotografias do Instagram, porque nós temos lá muito trabalho por trás e gostávamos mesmo que não fosse um movimento estéril, que não fosse só conversa e que de facto se revertesse em mudança. E pronto, olha, obrigado por terem estado aqui este bocadinho e até já. André, o Pedro abordou aqui um conjunto de temas que temos falado e eu fiquei bastante contente por ouvir. E tu? Não, os kids são um caso sério, não é? E é um bocado a mensagem final que estavas a passar. Isto é mesmo para levar a sério. Eles estão a fazer um trabalho incrível. Eu sigo assim à distância, mas conheço alguns deles já há mais tempo e vocês são espantosamente eficazes no que fazem. Aquela história de design, não acredito que aparece, a casa está cheia porque vocês estão realmente a fazer diferença. Ou seja, há toda uma fauna de pessoal que vos segue, que segue os vossos eventos, e vocês estão a marcar algumas zonas da cidade por causa disso. As pessoas vão mesmo atrás de vocês. E isso é espantoso e é louvável e parabéns. É muito importante. O facto de nós também sermos muitos facilita a flexibilidade de podermos estar em muitos sítios ao mesmo tempo. E há certos eventos que para nós, por exemplo, financeiramente não são rentáveis, mas que para nós são um statement. Dou o exemplo, por exemplo, do mercado. Nós estamos todos os sábados de manhã, 6 horas no mercado de São Paulo. O mercado para nós, pessoalmente, não é rentável, mas é um projeto que nós achamos que, sobretudo na altura da pandemia, foi muito importante para a cidade e que mal abriram as portas, houve muita gente que deixou cair. Okay? Mal as pessoas puderam voltar a circular, o mercado ficou um bocadinho vazio. Agora tem voltado a encher outra vez. E nós assumimos o compromisso de estar no mercado e estamos no mercado. Nós saímos quase todos do trabalho à sexta-feira às 2 da manhã e às 8 da manhã estamos a montar a tenda, a cartar mesas na rua de São Paulo. Vocês veem-nos a fazer a rua inteira com mesas de metal às costas. E é um bocadinho isso. Nós, naquilo que acreditamos, nós vamos... Epá, e mesmo que aquilo no início, para nós, ou não seja rentável, ou que nem sequer seja conveniente, porque nós depois temos que sair a correr para ir trabalhar. Eu acabei de chegar do Porto há 10 minutos, estive a fazer um festival lá em cima, mas como é óbvio não queria deixar o convite do Paulo no ar. A ideia do mercado, já agora deixa-me reforçar, é muito importante. Ou seja, como todos os fenómenos, toda a gente quer sempre novidades e mediatização e não sei quantos. E depois as pessoas já foram uma vez e já não precisam de ir mais. O mercado de São Paulo é importantíssimo em termos de criar hábitos também de vizinhança na cidade. E é importante que as pessoas continuem a ir ao mercado, porque os produtores saem às 6 da manhã das quintas deles, longe de Lisboa, para virem montar as bancas. Alguns já tiveram a ordenhar as cabras para fazer o queijo antes de virem para o mercado. Eles não dormem ou apanhar cogumelos. E é preciso manter esta coisa viva, porque não é um fenómeno de novidade. É uma coisa viva e da qual depende muita gente. Portanto, o vosso trabalho é admirável porque vocês são persistentes, mas acho que os frequentadores também deviam ser persistentes. Porque, a coisa aos poucos está a voltar a retomar. Agora vamos ver com o frio, não sei como é que funciona, mas já está a ganhar outra dinâmica outra vez. Agora vamos ver. Só é importante ir ao mercado de São Paulo. Pedro, o que é que tu queres que cresça? O grupo Kids ou o espírito dos Kids com outros grupos ou com outras pessoas? A ideia é contagiar, sobretudo a nossa geração, que acaba por perceber que há vários temas que são familiares e que são paralelos a qualquer cozinheiro. A questão do equilíbrio familiar, cada vez mais, é super importante o conseguir organizar a vida pessoal com a vida profissional. É importante a questão da saúde mental, deixar de ser tabu, tem que ser falado. Tenho uma pessoa muito próxima da área que durante muito tempo dizia: pá, eu sinto que estou com uma depressão, estou com ansiedade, pá, vai a um psicólogo. Pá, não sei como é que vai ser, vai a um psicólogo, não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Isso é preciso desmistificar toda essa questão, porque só arranjando esse equilíbrio é que pode vir o resto atrás. Isto é a minha opinião, vale o que vale, mas acho que sem esse equilíbrio
estamos sempre a andar numa corda muito fininha, que ou temos a sorte, uns chegam ao fim da corda e conseguem passar, e uma percentagem enorme cai da corda a meio do caminho. Portanto, é alargar a corda. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu há pouco referi isso, que parece-me que há o ambiente propício, do ponto de vista da abertura que os cozinheiros têm nas suas confecções, a que a cozinha africana possa conquistar, reconquistar ou passar a ter um lugar. O que é que te parece? Eu acho muito estranho, vista a nossa ligação com países africanos, de só nos últimos, se calhar, 5 anos começar... E mesmo assim, se não for, por exemplo, o André trazer algumas coisas diferentes, bate sempre nas mesmas teclas. Já sabe, Cabo Verde é cachupa, Angola é moamba. E eu, por exemplo, quando estive com a Jenny no Aziz, descobri uma data de coisas que não conhecia. E então, pá, não me digam que todo um continente se resuma a cachupa e moamba. E eu, por exemplo, tenho dito ao Tiago, o Tiago, como tem raízes cabo-verdianas, Tiago, aposta nisso. Epá, tu tens algo que é de facto diferenciador em relação a todos nós. Todos nós eu podia pegar e começar a fazer cozinha africana, mas eu não tenho uma relação emocional com isso. O Tiago tem essa relação emocional. O Tiago chega de manhã e faz uma sandes de mortadela porque é o que a avó lhe fazia quando estava em Cabo Verde. Aquilo para mim é horroroso, o que ele come, porque aquilo... E às vezes põe goiabada na mortadela. Exatamente. Ou traz também, ou a avó às vezes vem de Cabo Verde e traz uma espécie de... Aquilo nem é uma compota, porque aquilo é quase uma marmelada de papaya verde. Como com aquele queijo fresco, que é ótimo. Incrível. Mas, sim, ou seja, há uma panóplia de coisas, agora voltando outra vez à história da África, que, ou seja, a paleta de produtos africanos não é só óleo de palma e galinha e quiabos, não é? Ou seja, claro. Dá pano para magos. E eu fiquei super contente porque há uma certa sobreposição de interesse entre o vosso manifesto, digamos, entre a vossa linha de intervenção e alguma coisa que se calhar podemos encontrar em comum e que pode se calhar criar sinergias no sentido de empoderar até os porque africanos. nós mesmo dentro do grupo temos uma diversidade muito grande. Temos desde a Leonor, que é mulher, temos o Bernardo, que tem uma experiência brutal no estrangeiro, já viveu no Japão, na China, nas Bahamas. O homem já varreu o mundo todo. Depois temos o Pedro, que é brasileiro, temos o Tiago, que é cabo-verdiano. Então, toda essa mistura, temos o Zé, que veio do Minho e tem uma identidade minhota muito, muito vincada. Os pais têm restaurantes a vida toda. Portanto, essa mescla, para nós, é algo super natural. E depois, juntando a isso, Lisboa, a Lisboa onde eu cresci já é este caldeirão de misturas. O meu pai, se calhar, se eu lhe perguntasse, ele ia-me falar as tabernas galegas, ali 2 ou 3 coisas. Nós ao bocado estávamos com dificuldade em criar uma definição, porque cozinha africana é assim um chavão, e estávamos a dizer, quer dizer, claro, que é feita de montes de microcozinhas. Cada país tem essa diversidade toda. E o conceito de criolidade pode ser, se calhar, uma maneira fácil para nós podermos explicar isso e para podermos abrir a questão e aumentar o interesse do empurrar, público. fazer acontecer. Mas criolidade é, se calhar, a boa maneira de abordar a coisa. Eu acho que mesmo em termos de desafio técnico, está toda ali uma panóplia de técnicas e produtos que estão subexplorados. É isso que eu sinto. Só que eu, como não tenho relação emocional com... Para mim é tudo um mundo novo. Ou seja, eu vou abrindo livros, vou vendo. Mas eu acho que quem tem essas raízes, essa ligação emocional, não é que tenha obrigação, mas eu acho que tem uma mais-valia em relação a outras pessoas e que muitas vezes quando vêm para aqui sentem que têm que se integrar e não que têm que trazer. E então o que eu sinto, muitos dos cabo-verdianos que eu conheço, e tenho mesmo muitos amigos cabo-verdianos, eles quando vêm para Portugal, eles tentam integrar-se e serem portugueses. Mas faz falta é que eles sejam cabo-verdianos em Portugal. E é isso que eu sinto falta, sinceramente. Bom contributo. Obrigado. Ficámos a saber mais sobre o Pedro Abril e sobre os New Kids on the Block. Venha o cheio. Até já. Até já.